Você está pronto? Você está pronto. Por isso que você está aqui nessa manhã. Para se capacitar ainda mais, mas você já está pronto. Porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de você. Queridos, muito bom dia. Hoje é uma manhã muito especial para a minha vida. Na minha caminhada com Jesus Cristo. Estar com vocês aqui hoje trazendo uma mensagem de Deus, eu só tenho a agradecer a Ele pelo esse privilégio, porque daqui eu tenho vivido coisas grandiosas desse púlpito, desse altar. Toda semana eu recebo algo de Deus e hoje Deus confiou a mim estar aqui trazendo uma palavra para vocês. Então, eu quero te pedir algo antes de começar a minha ministração. Que vocês não olhem para mim, esquece o Tiago, mas que vocês se conectem ao Espírito Santo, que já começou a falar desde quando você chegou aqui. E Ele está falando à igreja, mas se ficarmos atentos talvez a um celular, às vezes a postura de uma pessoa, a roupa de outra, vai acabar o culto e sairemos daqui da mesma maneira como entramos. Porque se você veio aqui, é porque você acredita que nesse lugar você é alimentado, você é cuidado e ali o favor de Deus te alcança. Que nessa manhã seja mais uma manhã dessas, sobre a sua vida. Uma manhã transformadora, através do poder do Evangelho, que é a palavra de Deus que vai ser pregada aqui nesse lugar, nessa igreja, nesse altar. Amém? Queridos, eu gostaria de reforçar aqui um aviso, pedir para que pudéssemos continuar orando pela vida do nosso pastor e do nosso querido irmão Elvis, que estão nessa missão linda de estar lá junto com um grupo de pastores, de pessoas, inaugurando mais 2 igrejas numa região tão carente. Mas nós sabemos também que naquela região existem alguns detalhes, alguns desafios. Por isso eu quero reforçar e pedir para a igreja que esteja orando por eles, para que eles estejam lá e que daqui a pouco eles estejam aqui conosco, liberando muitas experiências para nos edificar. Então eu queria te fazer esse pedido nessa manhã, que você continuasse orando pela vida do nosso pastor e pelo nosso querido irmão Elvis, que ele já começou a atuar lá de fato, né, no seu ministério, que é pegando as crianças no colo. Quem viu aí, o pastor já colocou no grupo, ele já está já pegou algumas crianças no colo lá e tem sido bênção demais. Amém? Vamos lá. Nós, como seres humanos que somos, estamos a cada dia mais em uma evolução, em crescimento, em aprendizagem. Isso é algo normal e natural para todos. Por mais que você fale assim, mas eu já tenho 60 e poucos anos, cara, ainda tem algo que você aprender. Mas eu sou jovem demais, eu sou pequeno demais. Tem muita coisa para você viver. Por isso, aprender é uma virtude que nem todo mundo gosta. Eles acham porque já vivemos algumas experiências, porque já passamos por alguns lugares e aquilo ali já é o suficiente. Não. E ainda quando nós trazemos isso para a nossa vida com Deus, todos os dias da nossa vida, Deus tem algo novo a nos falar, a liberar sobre a nossa vida. Basta termos uma coisa chamada humildade, de querer entrar no nosso quarto, fechar a porta e ali orar ao Pai em secreto. Nem todo mundo tem essa humildade. Mas como eu falei, nós estamos em busca de muitas coisas e uma delas nós iremos falar aqui nessa manhã é sobre a felicidade. Nós lutamos por isso. Nós, como seres humanos, nós estamos a todos os momentos buscando ter prazer, buscando a felicidade, olhando para alguns lugares, fazendo alguns certos tipos de coisa que no fundo, é para preencher um vazio, é para trazer prazer e felicidade. Alguns buscam a felicidade na religião.
Outros buscam a felicidade através da sua família. Existem aqueles que estão em busca da felicidade quando conquistam algumas coisas e gastam a vida nesse direcionamento onde uma conquista puxa a outra. E ali ele conquista em busca da felicidade. E não há problema nenhum você ser feliz. Não há problema nenhum você conquistar, você romper em algumas áreas, você ter uma família feliz, unida. Não há problema nenhum nisso. Eu só quero que nessa manhã você entenda que existe um caminho para a felicidade verdadeira. Por quê, Tiago? Porque até mesmo às vezes dentro da igreja nós estamos perdidos em busca da felicidade. Até mesmo servindo ao Senhor, liderando, construindo, cantando, servindo, fazendo tudo, às vezes nos perdemos. Algo até começa legal, a intenção do coração é boa, traz felicidade, mas por um momento parece que saímos desse caminho. E ali começamos a trilhar um outro caminho, talvez o caminho da vaidade, talvez o caminho da supervalorização, onde eu tenho aquilo que é melhor e você não tem nada a oferecer, talvez o caminho do egocentrismo. Existe um psicólogo chamado Abraham Maslow que diz algo muito interessante. Ele diz que o ser humano era um ser insaciável. E quando ele diz isso, ele está nos fazendo entender que o ser humano, quando conquista algo, quando tem um bem, alguma coisa, ele sente um desejo insaciável e continua nesse caminho. E na medida que ele vai aumentando as suas conquistas, vai fazendo as coisas, vão desenvolvendo, seja ali na sua vida cotidiana, ou seja em algo que ele está construindo, seja através de uma empresa, conquistas, como eu falei, ele vai e vai, só que por algum momento, principalmente naqueles momentos que você não tem ninguém ao seu lado, quando você deita na sua cama, fecha os seus olhos e você tem a oportunidade de ver que, apesar das conquistas, ainda existe um buraco dentro de nós. Ainda existe um vazio dentro de cada coração. Mais uma pergunta, eu gosto sempre de trazer para mim, e sempre que posso compartilho com as pessoas, e a pergunta é: por que não me sinto plenamente satisfeito ou feliz? E aqui quem é casado, vou fazer uma brincadeira aqui para quebrar o gelo, sabe, né, sobre isso. Você chega na sapateira, ainda existe sapateira, gente? Não, hoje não tem mais sapateira não. Aí você vê lá na sua esposa, lá, 15 pares de sandália, 25 pares de tênis. Por quê? Porque é um ser humano insaciável. Estou brincando, gente. Nós somos assim, eu sou muito assim também. Mas se estamos procurando a felicidade, então qual é o caminho? Talvez você chegou aqui hoje já com a sua vida resolvida, está tudo certo, você está bem no seu trabalho, passou num concurso a qual você lutou a vida inteira para estar, sua família está rompendo, está uma bênção, mas você ainda está assim, nesse estágio aqui, tentando completar o vazio, ou em busca de uma verdadeira felicidade. Os historiadores do passado diziam que todos os caminhos os levavam a Roma. Quem aqui já ouviu falar sobre isso? Mas os sociólogos também vão dizer algo interessante, dizendo que todos os caminhos levam a Deus. E a gente sabe hoje que não é bem assim. Por quê? Porque na Bíblia não fala sobre isso.
nós temos que entender que existe sim um caminho para ser feliz verdadeiramente. Existe sim algo que eu preciso fazer, que vai de fato completar esse vazio, vai saciar essa minha vontade plenamente. E é sobre isso que nós iremos falar nessa manhã um pouco aqui. E Jesus vai nos revelar, à luz da palavra, qual é o caminho para ter uma verdadeira felicidade em nossas vidas. O texto que nós iremos ler hoje nessa manhã, um texto muito conhecido, está lá em Mateus capítulo 5, dos versos 3 ao verso 12, que fala sobre a bem-aventurança. Você já deve ter visto esse texto, já deve ter lido diversas vezes, mas nesse texto nós iremos extrair caminhos que nos faça chegar ao lugar da plena felicidade que está em Jesus Cristo. E a minha versão diz assim: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus, é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Feche mais uma vez os seus olhos, curve a sua cabeça e faça uma oração. E peça para que todo o seu anseio nessa manhã seja preenchido pelo amor de Cristo Jesus. E que se você está em busca de algo ou alguma coisa, nessa manhã Jesus Cristo vai te dizer que Ele é maior e Ele é melhor. Espírito Santo de Deus, cesse todas as vozes agora nesse ambiente e que possamos somente ouvir a sua voz. Libera revelação sobre as nossas vidas, discernimento, para que possamos ser transformados pelo poder que há no Evangelho, em nome de Jesus. Jesus aqui prega o maior sermão de toda a história, as bem-aventuranças. E eu amo esse sermão porque todas as vezes que eu leio, que eu vou para esse lugar, ele me corta, ele me fere, ele me diminui. Porque aqui tem muito paradoxo, tem muita coisa que a gente não gosta de viver na nossa caminhada em busca da felicidade. Esses versículos aqui, às vezes passamos rápido, porque vai falar de coisas que não é tão falado e vivido no tempo de hoje. O sermão da bem-aventurança, na verdade, é o que nós chamamos do maior sermão. Por quê? Porque ele foi pregado pelo próprio Deus, a palavra viva estava ali anunciando e dizendo: se vocês querem ser felizes, vocês precisam entender algumas coisas. Por isso, bem-aventurados são todos esses que nós lemos aqui. Não foi Paulo, não foi Pedro, não foi Mateus, não foi João, foi o próprio Jesus que liberou as palavras, que disse aonde nós devemos estar se quisermos ser plenamente felizes em nossa caminhada, em nossa vida com Ele. Spurgeon diz algo muito interessante sobre o sermão das bem-aventuranças. Ele diz que o Antigo Testamento ele fecha com a maldição, mas o Novo Testamento ele abre com a boa-aventurança. Interessante entendermos isso. Se encerra um ciclo, mas se inicia outro. Jesus aqui ele está nos explicando, como eu disse, algo importante. Por quê? Porque nós gostamos de aplausos. Nós gostamos de quando, e aqui se tiver algum militar vai entender o que eu estou falando. Quando nós estivermos passando, as pessoas fiquem assim. As pessoas falam: olha, vai alguém importante ali. Está tudo bem. Está tudo certo. Só que não é bem assim. Temos que guardar o nosso coração. Temos que entender que a vida é bem simples.
e caminhar com Jesus Cristo, como eu falei, é surpreendente porque é uma loucura. Talvez você possa estar pensando agora, o Tiago então falou o que eu tenho que fazer, tem que largar tudo. Não, não é isso, querido. Eu estou te apresentando um caminho que você pode percorrer e que você vai ser feliz verdadeiramente. Não é para que você, largue tudo, se tornar um monge, vai para cima de uma montanha. Até porque não é esse chamado que Deus tem para você. O chamado que Deus tem para a sua vida é para cuidar de pessoas, é para ganhar vidas para Ele. Mas você precisa ser feliz. Porque se você não estiver feliz, você não faz isso. Porque o Evangelho é sobre amor, não sobre ordem. Jesus aqui então, nesse sermão, Ele nos ensina como realmente ser feliz. Ele fala para todos nós o que devemos fazer. E eu queria te apresentar apenas 5 caminhos, bem rápido, de uma forma bem rápida, que eu tenho aqui 1 minuto. E o primeiro caminho para a verdadeira felicidade é a pobreza em espírito. Presta atenção, o sermão da bem-aventurança, ele é um texto progressivo, ele não é nada estático. Então nós temos que entender que eu preciso passar por esses caminhos aqui que estão sendo apresentados. E o primeiro caminho que Jesus nos leva a percorrer, se quisermos ser e ter a verdadeira felicidade em nossa vida, precisamos ser pobre em espírito. Mas então o que significa isso, Tiago? Ser pobre em espírito? Essa palavra vem do grego, que significa que é um homem que precisa trabalhar por toda a sua vida. Mas também é uma segunda descrição sobre essa palavra. Ela diz que é um homem que tem nulidade, ou seja, a ausência de si mesmo, reconhece a sua total carência e coloca toda a sua confiança em Deus. Ser pobre em espírito não significa você ter uma vida espiritual pobre, onde você vai ali de vez em quando, onde você pensa que as suas orações não são respondidas, onde você acha que existe um homem, uma mulher super, e aí você fica ali empobrecido. Isso é ser um falso humilde. Jesus, em alguns versículos acima, na verdade o versículo 1 e 2 vai dizer que antes dele anunciar as boas, falar dos bem-aventurados, ele estava onde? No meio de uma multidão. Então quando Jesus fala isso, ele sabia que ali no meio dessa multidão existiam os religiosos, existiam hipócritas da sua época. Eles apresentavam ser pessoas boas em sua aparência, estava ali no meio dessa multidão. E aí Jesus vem com um discurso surpreendente, como nós lemos. Eles apresentavam ter uma boa religião, uma boa espiritualidade, mas no fundo do seu coração estavam cheios de hipocrisias. Então, se quisermos realmente ser felizes, precisamos passar por esse caminho, o caminho que Jesus falou, pobres em espírito. Precisamos reconhecer a nossa total dependência de Deus. Tiago, mas eu já entendi isso. Legal, você entende, agora você tem que dar o segundo passo, colocar isso em prática. Mas aqui também é algo muito interessante nesse versículo. Imagina aqui comigo, se Deus começasse o sermão da bem-aventurança dizendo assim: olha, vocês precisam ser puros de coração. Já tirava metade daquela ali, já tirava um montão de gente. Por quê? Porque não tem como você ser puro de coração sem antes reconhecer que você é dependente totalmente de Deus. Por isso ele começa te chamando a atenção, fazendo que você olhe para dentro de você e fale assim: será que a sua confiança está total em mim? Ou você ainda está se confiando naquilo que você está construindo? Ou já construiu? Não tem como você ser puro de coração sem antes entender a nossa miserabilidade,
a nossa pequenez e falar assim: Senhor, tudo isso que está acontecendo, só tem como eu falar uma coisa: é a sua forte e poderosa mão agindo em meu favor, porque eu não consigo. Ei, em quem você tem colocado a sua dependência? Em quem você tem colocado as suas expectativas? Nessa manhã, Deus está te dando uma oportunidade única de começar a viver uma vida, andar por um caminho reto, um caminho verdadeiro, e com isso ter a certeza que Jesus está fazendo, operando, e ser feliz de verdade. Deus nessa manhã está te dizendo: seja mais dependente de mim do que de você mesmo. Qual é o segundo caminho, Tiago? O segundo caminho são os que choram, pois serão consolados. Interessante esse caminho. Estamos aqui diante do maior paradoxo do cristianismo. A Bíblia está dizendo que felizes são os infelizes. Já parou para pensar nisso? Literalmente, essa afirmação vai contra tudo que nós conhecemos quando chegamos em um mundo, chegamos na sociedade, onde ele fala que para sermos felizes é preciso possuir muitos bens, é ter fama, status, prazer, glória. E aí Jesus vem com esse discurso lindo, falando: felizes são aqueles que choram, pois serão consolados. É muito bom, é bom demais, gente, servir ao Senhor, porque Ele pega a nossa fragilidade e constrói algo dentro de nós que nunca paramos para pensar. Ele nos coloca em lugares que você nunca parou para pensar que estaria ali. Ele te leva a você viver experiências únicas, mas precisa ter um coração que chora, dizendo: Senhor, enxugue minhas lágrimas, eu necessito, está doendo, eu não aguento mais, por favor. Então Jesus aqui está dizendo que felizes são quem? Os infelizes. Jesus aqui desmonta com todas as nossas estruturas. Jesus vem dizendo, por quê? Porque achamos que a felicidade está, como eu falei, no prazer. Tem gente nesse momento gastando muito dinheiro para ter um momento de prazer, para ter um momento de felicidade. Tem gente nesse momento se drogando, porque a partir desse movimento que ele faz, o seu corpo tem um prazer, e só que agora de tanto fazer isso, ele está aprisionado a esse prazer. E Jesus então vem e fala: querido, querida, a felicidade está no consolo daquele que pode enxugar as lágrimas. Por isso, a ideia central desse versículo aqui, quando Jesus diz isso, é que nós precisamos estar desesperadamente entristecidos. Por quem, Tiago? Pelo nosso pecado. Por isso ele diz isso: olha, felizes são os que choram. Jesus está nos anunciando aqui algo muito lindo, onde ele diz: se você peca e não sente nada, tome cuidado, porque às vezes você nem se converteu ainda. Você precisa sentir dores profundas. Você precisa se desesperar e falar assim: Senhor, me ajuda, eu não aguento mais. É por isso que ele diz que felizes são os infelizes. Esse choro não pode ser um choro porque o seu namorado terminou contigo, a sua namorada terminou contigo, ou porque você não conquistou algo que você achava que ia conquistar. Não, não é esse tipo de choro. É o choro que vem de dentro da alma. É o choro que sai das suas entranhas, porque você sabe que pisou na bola. Você sabe que está vivendo uma vida diferente daquela que Deus tem para você. E aí Jesus vem e fala assim: olha, chore, mas deixe eu enxugar as suas lágrimas. Então, quando você vai para esse lugar de choro,
quando você vai para esse lugar de quebrantamento, acontece uma outra coisa na sua vida e na minha vida, e que precisamos sempre estar. Acontece algo fantástico, chamado arrependimento. Por quê, Tiago? Porque hoje em dia está difícil nos arrependermos. O que eu tenho visto são pessoas que vão até a igreja e falam assim, não abro mão da minha razão, não, ele está errado. Não me arrependo não. Foi isso mesmo que eu fiz. Passei a perna nele. Dei um golpe. Mas eu estou aqui todo domingo. Tudo bem, pastor? Tudo certo? Jesus então está dizendo que para você viver a felicidade, você também precisa caminhar por um lugar chamado arrependimento. É onde você vai reconhecer, que fala assim, Senhor, não dá mais, eu preciso do Senhor na minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Interessante, olha o que 2 Coríntios 7, versículo 9 diz: a tristeza, segundo Deus, produz o quê? Arrependimento, que leva a salvação e não remorso, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, Jesus hoje está nos dizendo que se quisermos ser felizes verdadeiramente, precisamos nos arrepender todos os dias. Todos os dias. Por quê, Tiago? Porque o mundo está aí, te dando um monte de coisa, que no final está produzindo morte dentro de você. Esse é o segredo da vida, arrependimento. Posso fazer uma pergunta aqui? E você não precisa me responder. Quando foi a última vez que você orou e pediu perdão pelos seus pecados? De verdade. Chorando. Prostrado aos pés do Senhor. Quando foi a última vez que você pediu perdão para Deus porque você está conduzindo a sua vida de forma errada? Você está conduzindo a vida da sua família diferente, estranha. Não, mas está tudo bem. A minha esposa não vai falar com ninguém da igreja. Aqui dentro é um arrependimento só. Mas lá fora, quando foi a última vez que você entrou no seu quarto, fechou a porta, falou, Jesus, eu não aguento mais, não dá mais. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Deus está te falando nessa manhã que o caminho para a felicidade é o arrependimento. E qual é o terceiro caminho? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Uau! Jesus está aqui nos dizendo que o princípio para governar o universo é mansidão. Ele está entregando uma chave aqui que muitas pessoas estão lutando por muitos anos, porque eles querem reinar, eles querem se impor, mas eles não conseguem ser mansos. E eles acham que estão na força do braço deles, falando de qualquer jeito, com qualquer um, e não importa, porque o que importa é ele reinar. E Jesus vem e fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ah, Tiago, mas essa terra, você está vivo, você está andando, você ama Jesus, Deus está te chamando para reinar, querido. Deus está te levando a esse lugar. Então, seja manso. Em tempos em que a força, o poderio, as habilidades, a agressividade imperam, Jesus vem e entrega essa palavra dizendo, sejam mansos. Quem está entendendo aí, não dormiu ainda, diz assim, eu estou. Não os Césares, não os tiranos, mas aqueles que carregam a mansidão. Jesus, quando falou isso, causou um choque nos judeus, porque eles tinham uma ideia que o Deus que viria, ele viria num conceito materialista, num conceito militarista também, onde eles achavam que o Messias viriam para governar e impor ali algo tirado da força, impondo, falou, agora fica quietinho, porque eu estou reinando. Mas Deus não faz assim. O que Ele fez?
o que ele fez? Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus. E sabe o que Jesus fez? Pegou a bacia, pegou um pedaço de pano, uma toalha e foi lavar pé de gente que não merecia. Esse é o governo de Deus. Esse é o reinado que Deus está nos chamando nesse tempo para herdar. Lavar pé de pessoas que não merecem. Mas você precisa ser manso. Muito de nós confundimos mansidão. Eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou falar aqui agora para você. Mansidão não é uma virtude, é graça. Presta atenção no que eu vou falar para você. Ela é um presente que Deus libera para todas as pessoas que um dia fizeram a confissão, dizendo assim: Jesus, a partir de agora, a minha vida está nas suas mãos. Porque se você não fizer isso, você não vai ser manso. Você precisa passar por esse momento na sua vida, onde deixar Deus reinar, governar, e a partir disso Ele libera essa graça, e Ele te diminui, Ele libera a mansidão, e você também reina, e você também governa. E aqui eu não estou falando de status, aqui eu não estou falando de poder, pode ser a sua família. Deus está te levantando nessa geração para herdar, para reinar sobre esses que Ele está confiando a você, a sua esposa, os seus filhos. Não confunda isso, que não é uma mensagem triunfalista, aqui é a palavra de Deus. Mansidão não tem a ver com aquela pessoa que fica caladinha ali no canto, não, isso é omissão. E sabe o que é omissão na palavra de Deus? Pecado. Então Deus está te falando: ora, você precisa ser manso. Mansidão aqui, nesse contexto, é uma pessoa enérgica, é uma pessoa firme, é alguém que se posiciona, mas tudo em amor, de forma mansa. Tem gente, tem crente que está omisso há muitos anos, mas ele precisa se posicionar, ele precisa ser ortodoxo, ele precisa ser uma pessoa que se posiciona e não negocia com o pecado. Mas como eu falei, tudo isso com muita mansidão, com muito amor. Para a felicidade que está em Jesus, nós precisamos passar por esse caminho, o caminho da mansidão. Quarto caminho: bem-aventurados pacificadores, pois eles receberão a felicidade. Amém? Existem cerca de 400 referências sobre paz na Bíblia. As escrituras, elas começam com a paz no Éden e terminam com a paz eterna. Todo mundo está entendendo? Começou com a paz no jardim e termina com a paz na eternidade. Mas algo aconteceu que interrompeu essa paz, que é chamado de pecado. O pecado entrou e rompeu com a paz inicial. Ele veio e tirou a paz, mas graças ao nosso amor, no caso o amor de Deus para as nossas vidas, Ele envia Jesus. E quando Ele envia Jesus, Jesus morre numa cruz, Ele restabelece e nos devolve a paz. E retira a paz que estava no príncipe dos mundos e nos entrega a paz. A verdadeira paz está onde? Em Jesus Cristo. Repare uma coisa, após a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou preocupado em como seria a partir desse momento e como a paz reinaria. Então, em 1945, surgiu as Organizações das Nações Unidas, a famosa ONU. Só que eles tinham um lema, eles tinham um tema, que era libertar as nações vindouras do flagelo das guerras. E até hoje eles tentam fazer isso, só que eles não conseguem. Como eu te disse, algo estranho aconteceu, porque desse dia para cá, ainda tem morte, ainda tem choro, ainda tem dor. Por quê, queridos? Porque a verdadeira paz está em Jesus Cristo. Pode até ter ONG, mas se não tiver Jesus Cristo, não teremos paz.
teremos momentos alegres. Romanos 5:1 diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo nos diz quando nós recebemos a justificação de Deus, Deus vem e coloca um selo em nossa vida, fala: agora você tem a paz que excede todo entendimento, a paz de Cristo Jesus sobre a sua vida. A paz que vem do alto e não da terra. Você pode até conquistar muitas coisas. Você pode ter de tudo, ter dinheiro, pode, viajar, comer comida boa, como eu falei, isso é bom, mas isso não vai proporcionar uma paz. Porque a paz é Jesus Cristo. Então você deve estar aí se perguntando: como me torno um pacificador, Tiago? Ou como vive um pacificador? Pacificador é um homem que não fala mal dos outros. Pacificador, ele observa o mundo pelo prisma de que as pessoas estão aprisionadas em seus pecados e ele vive para resgatá-las desse lugar. O pacificador, ele vive para que a glória de Deus seja estabelecida aqui nessa terra. E ele passa a vida inteira praticando, se esforçando, se santificando para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele e de todas as pessoas que estão perto dele. O homem pacificador é aquele que se dispõe em se humilhar a ponto de fazer alguma coisa que às vezes não agrada a ele, mas vai agradar a Jesus. Ele está disposto para morrer por isso. Ele está disposto a sofrer todas as ofensas da vida para que a paz seja estabelecida entre os homens e a glória de Deus. Esses são os pacificadores, irmãos. Como você tem vivido a sua vida? Você tem se esforçado? Porque bem-aventurados são esses que são chamados de pacificadores, e eles receberão o quê? Felicidade. A felicidade que vem de Jesus. E o quinto e último caminho: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça de Deus, porque deles é o reino dos céus. Se alguém puder trazer mais um pouco aqui a água. Esse texto é extremamente difícil de entender, obrigado, mano. Porque ele vai contrário a tudo aquilo que nós pensamos. É mais um paradoxo que a gente acha aqui nesses versículos. É quase incompreensível associar perseguição com felicidade. E Jesus vem e diz: o último caminho para que você possa percorrer e ter a felicidade é esse caminho, o caminho da perseguição. E Jesus diz que bem-aventurados são esses, os perseguidos. Por causa de quê, Tiago? Por causa da justiça de Deus. Vale a pena ser perseguido pela justiça de Deus. Se você chegou aqui hoje diante de uma perseguição dessas aqui no seu trabalho, na sua casa, onde você está passando, deixa eu te falar, vale a pena ser perseguido. Fique tranquilo, fique firme, porque Jesus está te dizendo nessa manhã que é assim mesmo. Tem perseguição. O teólogo Thomas White vai nos dizer algo interessante sobre perseguição. Ele diz que a cruz vem antes da coroa. O que ele está dizendo aqui? Que antes da glória, vem o sofrimento. Quem aqui está sofrendo pela justiça de Deus? Fica tranquilo, você irá receber a glória. Você vai receber a coroa eterna. Permaneça firme. É isso que Deus está dizendo aqui. E também nós não podemos esquecer o que fala em Atos capítulo 12, na parte final do versículo 22. Ele diz assim: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Calma, eu vou explicar isso aqui.
Eu vou explicar o que eu estou falando. Eu não estou te dizendo que a sua vida tem que ser uma tribulação em todo momento. Eu não estou te dizendo isso. Eu estou te dizendo que se você estiver sendo perseguido por causa da justiça de Deus, permaneça nesse lugar. Permaneça nesse lugar. Porque Deus está preparando uma coroa, não de espinhos, para colocar sobre a sua cabeça na glória eterna. Permaneça. Porque o próprio versículo diz: é necessário que passemos por isso, tribulações. Meu amigo, o mundo vai tentar todos os dias te atacar mesmo. O mundo vai tentar todos os dias atacar sua família. O mundo todos os dias vai tentar atacar sua honra. O mundo todos os dias vai tentar te ferir. Sabe por quê? Porque ele não consegue se permanecer de pé diante da luz que brilha em nossas vidas. Se você está se colocando com uma conduta íntegra, um caráter repreensivo, um caráter cristão, deixa eu te falar uma coisa que vai te animar muito. Você vai começar a ser perseguido. Sabe por quê? Porque quando a luz de Deus brilha através da sua vida, ela incomoda. O mundo não consegue. Não consegue. E ele vai tentar te ofuscar. Por isso, nessa manhã, permaneça firme no Senhor. Quando a luz de Deus brilha sobre a sua vida, ela será de forma maravilhosa. E a luz que nós carregamos, ela é insuportável aos olhos doentes do mundo. As pessoas não conseguem entender, elas conseguem às vezes nem olhar para nós. Você já conversou com uma pessoa assim? Está falando com ela, está assim. Eu sei, eu vou, não vou mais não. Quando você carrega a luz de Cristo, pode incomodar algumas pessoas em alguns lugares. Mas temos que lembrar do apóstolo Paulo, que tomou ali em média 195 chibatadas, mas em sua carta aos Gálatas ele vai dizer o quê? Eu trago em meu corpo as marcas de quem? De Cristo. Ei, o cristão, ele é abençoado por Deus, mas ele é amaldiçoado pelo mundo. Então, se você está aí, cheio de marcas, fica tranquilo, porque até com Jesus foi assim. Foi chamado de mentiroso, cuspiram na cara dele, perfuraram ele. Por que a gente tem que ser diferente? Por que você não gosta da perseguição? Eu queria concluir essa mensagem te dizendo algumas coisas nessa manhã, de uma forma diferente, porque às vezes você está acostumado a ir para um lugar em que traz uma mensagem diferente, em que vai dizer que você é o cara, em que você vai lá, vai vencer, e é até verdade, mas eu não posso me negar em dizer algumas coisas que também a palavra de Deus diz. Que na verdade ela nos apresenta que em nossa caminhada com Cristo, iremos passar sim por momentos de aflições, até mesmo perseguições, mas aquele que nos chama, Ele nos recompensa, mas aquele que nos chama, Ele está todo momento ao nosso lado. E eu quero te dizer que os sofrimentos leves e momentâneos aqui não podem ser apagados pela glória de que está por vir sobre a sua vida. É sobre isso, irmãos, que eu vim aqui nessa manhã te dizer. Existe algo melhor na eternidade, reservado para mim e para você. Mas você precisa se permanecer nesse lugar que é em Cristo Jesus, buscando a face dEle, tendo um caráter aprovado por Ele, influenciando, se posicionando. Tiago, mas aqui ninguém vai me ver, aqui a glória não vai ser para mim. Fica tranquilo, a glória é lá, é a eternidade. E deixa eu te falar uma outra coisa. Aquele que nos chama, Ele nos comissiona, Ele nos sustenta. E eu tenho vivido isso todos os dias das nossas vidas.
Se Ele nos chamou, Ele nos encoraja e Ele nos sustenta. Somos sustentados por quem, queridos? Por Cristo Jesus todos os dias. Todos os dias Ele vem e nos alcança com os seus braços de amor. E se você chegou aqui nessa igreja nessa manhã, foi porque o amor dele mais uma vez foi por a sua vida. E Ele te trouxe aqui para te dizer isso: filho, filha, eu te amo, permaneça em mim. Ele todos os dias vem e sacia a nossa sede. Todos os dias Ele vem e enxuga as nossas lágrimas, porque, como eu falei, tem momentos assim, mas em nenhum momento desse que eu falei aqui, o Senhor, Ele se afasta de nós. Quando estamos na fornalha, Ele é o homem que está do nosso lado, o quarto homem. Quando estamos passando pela peleja da vida, Ele vem, segura na nossa mão e fala assim: eu sou contigo, não pare. Quando somos criticados pelo mundo, Ele vem e nos diz: olha, filho, filha, você não é isso que eles estão falando. Eu é quem tenho as palavras de vida eterna sobre a sua vida. Mas agora eu queria encerrar essa mensagem te perguntando, pode subir aqui o Ministério de Louvor. Você quer ser feliz? A felicidade não está, como nós vimos aqui, em um amontoado de coisas em nossas vidas. A felicidade é ter a sua vida totalmente em Cristo Jesus. E isso nós vemos aqui. Nós lemos e o Espírito Santo de Deus está te falando isso agora. Por quê? Porque tem muita coisa que você precisa deixar para trás, se você quiser ser feliz com Cristo Jesus. Você e eu, nós temos um negócio que gosta de acumular. Gosta de acumular. Mas para ser feliz precisamos entender que precisamos abrir mão de muita coisa e receber tudo de Cristo Jesus. Enquanto esse louvor estiver sendo ministrado, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e pare para pensar como está a sua vida. De fato você é feliz, cara? Tudo isso que você conquistou de verdade, você consegue olhar e falar assim: eu sou plenamente satisfeito, eu estou plenamente feliz com tudo isso aqui? Essa é a manhã que Deus te trouxe aqui para falar sobre isso, que Ele tem a verdadeira felicidade para a sua vida. Correrei para ti, meu Senhor, minha alma anseia por ti. Sou um pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos seus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como sou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Para encerrar, eu queria te dizer algo, e que você prestasse bem atenção. Satanás, ele te oferece todas as glórias desse mundo. Se você ainda não passou por esse lugar, daqui a pouco ele vai se levantar na sua vida. Toma, você quer? Eu tenho. Mas sabe qual é o pior? É que no final é a morte eterna.
E aí Jesus vem e te oferece uma cruz. Mas lá no final, Ele te dá a glória eterna. Está nas nossas mãos. Você quer reinar sobre esse mundo caído? Ou você quer ter a glória eterna em Cristo Jesus? Essa é uma manhã que você precisa se posicionar, largar essa omissão de lado e falar: Senhor Jesus, agora é comigo. Eu decido viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Feche os seus olhos, eu queria orar. Se você é essa pessoa, repita no seu coração essa oração comigo aqui agora. Fale assim: Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero mais viver dessa forma como eu vivo. Eu não quero me sentir um cristão, uma pessoa entristecida, onde as lutas, as perseguições vêm e me abatem. Não, eu quero ter a paz que excede todo entendimento no meu coração, na minha vida, na minha casa, e reinar e governar sobre todas elas. Por isso, Jesus, eu entrego a minha vida em suas mãos. Por isso, Jesus, faz conforme o seu querer. E a partir de hoje, eu recebo a felicidade que está em Ti e em nenhum outro lugar. Em nome de Jesus, amém. Continue de olhos fechados. Eu queria fazer, na verdade, 2 perguntas. E a primeira pergunta é: você fez essa oração comigo pela primeira vez em sua vida? Você chegou aqui e nem sabia que existia um caminho da verdadeira felicidade? Se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse a sua mão, fizesse um sinal assim. Tem alguém aqui? Entregou a sua vida aos caminhos do Senhor? Mas a segunda pergunta que eu te faço nessa manhã é: você até já esteve nesse caminho por um momento, mas desviou, foi para um outro lugar. Ou você pode ser aquela pessoa que eu falei que está na igreja, mas ainda não está vivendo a plenitude do amor de Cristo Jesus, não é feliz verdadeiramente. E se você é essa pessoa, Jesus está te falando hoje, nessa manhã: volta, filho, volta, filha, venha ser feliz comigo. E se você quer isso, levante a sua mão, eu quero orar contigo também. Glórias ao Senhor Jesus. Mais alguém aqui? Mais alguém? Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por tudo que nós vivemos aqui nessa manhã. Obrigado porque mais uma vez o Senhor tratou áreas das nossas vidas que temos dificuldades para tratar. Mas a sua palavra é poderosa, a sua palavra é muito afiada e ela nos cortou nessa manhã. E hoje nós sairemos desse ambiente, da sua casa, totalmente transformados, totalmente revigorados com a nossa fé no Senhor. Iremos continuar. Pai, que a sua igreja, a partir de hoje, viva alegre, viva com a felicidade que vem do Senhor, viva no seu reto, dos seus retos caminhos. Essa é a oração, Pai, que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a Igreja Batista Atitude aqui em Brasília e sobre todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra, de hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Vão em paz, boa semana, que Deus te abençoe. Amém, amém, glórias ao Senhor.